Olá, eu sou a Camila e eu vou apresentar sobre o meu projeto chamado Formação de Discos Protoestelares na Presença de Turbulência, que estou desenvolvendo sob orientação da Elizabeth do Reinaldo. Discos circunestelares com massas típicas de 0,1 massas solares e diâmetros próximos de 100 unidades astronômicas possuem um papel fundamental nos estágios finais de formação estelar e na formação planetária. No entanto, a compreensão do mecanismo que permite a sua formação e seu desacoplamento da nuvem molecular progenitora ainda é incompleta. Neste contexto, podemos simular a evolução destes discos a partir de sua nuvem molecular progenitora, utilizando o código Pluto, por exemplo, que resolve as equações que regem a dinâmica de fluidos. Uma possível abordagem é a utilização de equações hidrodinâmicas, sob a hipótese de que, como o campo magnético da nuvem é da ordem de microgauss, podemos desprezá-lo. Com isso, observamos a formação de um disco como o esperado. Se quisermos resultados mais realistas, devemos considerar o campo magnético e utilizar abordagens magneto-hidrodinâmicas, por exemplo, a teoria de magneto-hidrodinâmica ideal, onde o campo magnético é perfeitamente advectado pelos movimentos do gás na direção normal às linhas de campo, ou seja, há um congelamento das linhas de campo magnético no gás. Ela costuma ser uma boa aproximação para plasmas nas escalas astrofísicas, mas quando aplicada para se entender a formação dos discos, os campos magnéticos observados nas nuvens são autossuficientes para inibir a formação dos discos durante a fase de acreção principal de protoestrelas de baixa massa. E isso ocorre porque torques exercidos pelas forças magnéticas são capazes de extrair o momento angular do disco e transportá-lo ao longo das linhas de campo conectadas à nuvem molecular através de ondas torsionais, impedindo a sustentação do disco por rotação. Este problema é conhecido como Magnetic Braking Catastrophe. Na presença de turbulência, os movimentos do gás produzem conformações nas linhas de campo que dão origem a microsítios de reconexão magnética. Em consequência, a topologia das linhas de campo pode ser modificada e a condição de congelamento não é mais aplicável. Sendo assim, a turbulência reduz o fluxo magnético, permitindo a formação do disco. Isto ocorre porque, neste contexto, a taxa com que o fluxo magnético é transportado se torna independente da resistividade elétrica do plasma e passa a ser regulada apenas pelos parâmetros da turbulência. A teoria desse mecanismo, denominado Reconnection Diffusion, prediz que o coeficiente de difusão para os fluxos magnéticos é proporcional à escala da turbulência e também à velocidade turbulenta no caso em que os campos magnéticos são dinamicamente não importantes, ou uma redução desse valor pela razão entre a velocidade e a velocidade de alfa ao cubo, no regime em que as forças magnéticas são dinamicamente dominantes. Ao realizarmos uma análise mais quantitativa, podemos estimar o raio do disco kepleriano formado. Para isso, graficamos o perfil radial da velocidade de rotação para cada simulação. Aqui, vemos que se forma um disco de 300 unidades astronômicas no caso hidrodinâmico, que não é a formação de um disco no caso magneto-hidrodinâmico, e que é um disco de raio de 160 unidades astronômicas no caso magneto-hidrodinâmico com turbulência. Como vimos que a difusão no campo magnético pela turbulência depende do próprio parâmetro dela, realizamos simulações com modificações na escala e na velocidade da turbulência injetada, e verificamos se houve ou não a formação do disco kepleriano. Neste slide, vemos a evolução dos sistemas, onde do lado esquerdo, a escala de turbulência foi modificada por um fator de 0,25 com relação à primeira simulação turbulenta que mostramos, e do lado direito, modificamos a velocidade turbulenta por um fator de 0,67. Com relação à escala, fizemos modificações por fatores de 0,25, 0,3, 0,4 e 0,5. Nenhuma das simulações teve formação de um disco kepleriano, e não encontramos uma relação linear entre a escala da turbulência e a formação do disco. Com relação à velocidade, fizemos modificações por fatores de 0,67, 0,8 e 1,5. A simulação com 1,5 vezes a velocidade turbulenta gerou um disco de 123 unidades astronômicas de raio e a com 0,8 gerou um de 127 unidades astronômicas. Porém, o de 0,67 não gerou um disco. Esse resultado está de acordo com o que esperávamos, já que com o aumento da velocidade há um aumento da energia da turbulência, tornando-a mais relevante e possibilitando a formação do disco. Mas, ao mesmo tempo, se aumentarmos muito essa velocidade, a própria turbulência fragmenta o disco e dificulta a sustentação por rotação. Podemos então concluir que a presença da turbulência reduz o fluxo magnético que atravessa o disco e permite a formação do disco sustentado por rotação, como já havia sido estudado nos artigos de 2012 e 2013 de Santos Lima, de Gouveia Dalpino e Lazário. Além disso, a relação entre a escala de turbulência e a formação do disco kepleriano não é linear, de forma que precisamos estudar mais a fundo para compreendermos melhor o que está acontecendo. Entretanto, podemos ver sim uma relação entre a velocidade da turbulência e a formação do disco, ao mesmo tempo que há um limite com relação a esta velocidade, já que a própria turbulência fragmenta o disco. Muito obrigada pela sua atenção.